Hoje, vamos explorar um caso perturbador de espeleologia que deu muito errado. Tudo começa de forma inusitada. Uma festa rave subterrânea que rapidamente se transforma em um verdadeiro pesadelo dentro de uma caverna. Como de costume, é importante avisar que o conteúdo pode ser sensível para alguns. Era 10 de julho de 2005. O sol forte iluminava a paisagem seca de San Luis Potosí, enquanto 5 amigos organizavam os últimos itens na traseira da caminhonete de Javier. Miguel, que se considerava o líder do grupo, trouxe uma caixa térmica repleta de cerveja e tequila. Carlos, Alejandro, Emílio e Daniel vieram com barracas e mochilas, mas nada que fosse realmente apropriado para entrar em cavernas. Ninguém se preocupou em estudar a região para onde estavam indo. A ideia da viagem surgiu de última hora, depois que Miguel viu nas redes sociais algumas fotos de festas rave realizadas nas imediações da Cueva de los Caballos. Nenhum dos 5 tinha qualquer experiência com exploração de cavernas. O conhecimento deles sobre espeleologia cabia facilmente em uma tampinha de garrafa. Eles não tinham capacetes nem equipamentos de iluminação apropriados, exceto as lanternas dos celulares. Também não levaram suprimentos de emergência. Muito menos tinham qualquer noção da geografia kárstica que predominava na área. O que trouxeram foi álcool, muita bebida, além de uma caixa de som portátil e substâncias recreativas que afetariam ainda mais seu discernimento. Chegaram ao local do acampamento no final da tarde. Outros carros já estavam espalhados de forma desorganizada na clareira, pertencentes a pessoas que haviam chegado mais cedo para a rave subterrânea marcada para aquela noite. O grupo montou o acampamento improvisado, abrindo as primeiras cervejas antes mesmo de terminar de montar as barracas. A previsão do tempo alertava para fortes chuvas, mas nenhum deles havia se dado ao trabalho de verificar isso antes de sair. Atraídos pelo som alto da música, começaram a caminhar rumo à entrada da caverna, sem guia nem mapa. O chão já estava escorregadio por causa da garoa que caíra mais cedo, mas eles não se importaram, rindo cada vez que alguém escorregava. Todos já tinham bebido bastante e Daniel chegou a torcer o tornozelo ao tropeçar numa raiz exposta. Minimizou a dor com um gesto despreocupado e mais um gole da bebida. Quando finalmente chegaram, a festa já estava agitada. Centenas de jovens dançavam em volta da entrada da Cueva de los Caballos, embalados pelo som e pelas luzes da rave. Durante várias horas, os 5 amigos dançaram, beberam e curtiram a festa sem qualquer preocupação. Acabaram se aventurando muito além do ponto considerado seguro pelos organizadores, ignorando os poucos avisos de restrição de acesso que haviam sido colocados de maneira simbólica. Conforme a meia-noite se aproximava, o tempo virou de repente. A tempestade desabou com força, tornando-lhe solo ao redor da entrada da caverna ainda mais escorregadio. A música continuava a todo volume, mas Miguel, já visivelmente embriagado, decidiu que precisava voltar ao acampamento para pegar mais bebidas. Apesar dos alertas dos amigos sobre a chuva, o breu e seu estado de embriaguez, ele insistiu em ir sozinho. Alejandro, que também não estava muito sóbrio, resolveu acompanhá-lo e levou um saco para colocar mais cerveja. Os dois saíram cambaleando na chuva intensa. Nenhum deles se lembrou de pegar uma lanterna ou qualquer fonte de luz. A bateria dos celulares já havia acabado horas antes, depois de tantos vídeos e fotos da festa. A única claridade vinha dos relâmpagos ocasionais, que iluminavam por breves instantes a paisagem em sombras fantasmagóricas, antes de mergulhá-los novamente na escuridão total. Miguel ia à frente, carregando o saco vazio, esperando enchê-lo com garrafas no acampamento. O álcool lhe dava uma falsa sensação de coragem, uma confiança imprudente que o fazia ignorar os riscos ao redor. Alejandro vinha logo atrás, com passos incertos e cada vez mais dificuldade de caminhar pela lama que prendia seus pés. De repente, uma rajada forte de vento trouxe uma nova onda de chuva ainda mais intensa. Miguel apressou o passo, mas acabou se desviando do caminho correto por conta de seu estado alterado. Durante um relâmpago, ele achou que o solo à frente era firme e avançou com segurança aparente. Estava completamente enganado.
Um estalo agudo de vidro quebrando cortou a escuridão quando seu pé não encontrou o chão, mas apenas o vazio. O saco com garrafas de cerveja se despedaçou contra as rochas enquanto seu corpo despencava no abismo de Soteno de Zoconoscel. Seu grito foi breve, interrompido por batidas violentas conforme colidia com diferentes saliências do poço, primeiro em uma queda inicial de 24 metros, depois em mais uma descida abrupta de 6 metros. Logo depois veio outra queda, agora de 19 metros, que terminou com um impacto brutal contra o fundo. O corpo de Miguel bateu com força extrema no solo. Alejandro ficou paralisado pelo medo. O barulho das garrafas estourando e o grito de Miguel o despertaram imediatamente da embriaguez. Ele chamou pelo amigo, mas não houve resposta. Em pânico e sem saber o que fazer, recuou, dominado pelo medo dos perigos invisíveis ao redor. Instintivamente, como se guiado por pura sobrevivência, Alejandro conseguiu encontrar o caminho de volta até a entrada da caverna. Lá, contou o que havia acontecido, mas todos estavam dispersos e desnorteados. Ao ouvirem sobre a queda de Miguel, Carlos, Emílio e Daniel correram para a chuva, tomados pelo desespero, tentando alcançar o amigo apesar de estarem igualmente embriagados. Um dos poucos participantes que ainda estava sóbrio e com sinal de celular conseguiu entrar em contato com as autoridades locais. Equipes especializadas em resgate espeleológico foram mobilizadas com urgência. Chegaram ao local ao amanhecer, quando a tempestade já havia dado lugar a uma leve garoa. Os 4 amigos restantes, agora completamente sóbrios e em choque, guiaram os socorristas até o ponto aproximado onde Miguel havia desaparecido. A equipe de resgate, composta por profissionais experientes e bem equipados, começou a vasculhar cuidadosamente a área. Logo encontraram a entrada do Soteno de Zoconoscel, uma formação geológica conhecida por eles, mas completamente ignorada pelos amigos, que de forma inconsequente haviam tratado do lugar como se fosse um parque de diversões. Os socorristas montaram sistemas de segurança, com cordas e equipamentos próprios, descendo com luzes potentes, comunicação por rádio e todos os cuidados que haviam sido completamente negligenciados por Miguel e os demais. No fundo do abismo, cercado pelos estilhaços das garrafas de cerveja, estava o corpo de Miguel. A queda fora devastadora. Ele sofreu um trauma craniano severo, resultado de múltiplas colisões. O laudo médico confirmaria mais tarde que a morte foi imediata após o primeiro grande impacto. Um detalhe trágico, mas que oferecia lá ao menos um alívio cruel. Ele não sofreu por muito tempo. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente pela comunidade de espeleólogos. Para eles, era um cenário infelizmente recorrente. Mais uma morte evitável, provocada por imprudência, falta de preparo e desprezo pelos riscos do ambiente subterrâneo. As autoridades decidiram interditar o acesso ao sistema de cavernas até que uma investigação fosse concluída, embora a causa fosse evidente. Miguel não morreu por causa da caverna em si, mas pela forma imprudente e irresponsável como ele e os amigos haviam se aproximado dela. Os 4 amigos que sobreviveram tiveram que encarar as duras consequências de suas escolhas irresponsáveis. Em vez de se prepararem com o mínimo de conhecimento e equipamentos adequados, preferiram buscar diversão regada a álcool. Ignoraram regras básicas que qualquer principiante em espeleologia deveria saber de cor. Jamais explore uma caverna sozinho, leve iluminação apropriada, estude o terreno com antecedência e, acima de tudo, nunca misture álcool ou drogas com esse tipo de atividade. Quando os socorristas trouxeram o corpo de Miguel de volta à superfície, os amigos finalmente entenderam a gravidade de seus erros. A cerveja, o som alto, a despreocupação, tudo parecia agora incrivelmente vazio e sem propósito. Aquele passeio que deveria ser apenas um fim de semana de diversão terminou com uma tragédia que poderia ter sido totalmente evitada. Nas semanas seguintes, autoridades instalaram placas de advertência em torno da Cueva de los Caballos e do Soteno de Zoconoscel para alertar futuros visitantes. As festas clandestinas foram oficialmente proibidas, mas para quem conhece a severidade do ambiente subterrâneo, nenhuma sinalização seria capaz de expressar completamente a verdade essencial. Miguel perdeu a vida por causa da negligência.
O mundo subterrâneo guarda belezas impressionantes, mas são acessíveis apenas àqueles que se aproximam com respeito. Preparo técnico e a seriedade que esse tipo de aventura exige. A caverna não foi a vilã, a imprudência foi. Que essa história sirva de alerta para todos que acham que a aventura vale mais que a segurança. Se esse relato te fez refletir, deixe um sinal nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais que merecem ser contadas.